E se eu te dissesse que alguns dos filmes mais adorados da história de Hollywood foram massacrados quando eles estrearam? Hoje você vai descobrir por que clássicos absolutos fracassaram nas bilheterias, quase caíram no esquecimento e como é que eles acabaram ressurgindo de flop pra lenda. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje é dia da gente voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar de alguns filmaços que hoje são considerados clássicos do cinema, mas na época em que eles foram lançados, a galera torceu o nariz, deu pancada e hoje tem que pedir perdão. Só que antes da gente ir pro vídeo, eu tenho um convite a fazer pra vocês. O canal agora também tá com uma página lá no Instagram pra gente poder trocar uma ideia um pouquinho mais direta. Lá também vai ter um pouquinho de bastidores, como é que é o processo aqui pra eu fazer um vídeo, mas de maneira geral, a ideia principal é abrir um canal de comunicação um pouquinho mais direto, um pouquinho mais estreito, se você tiver interesse em fazer isso. Então, se você curte meu trabalho e quer se comunicar um pouquinho mais comigo, o arroba tá aqui em cima e o link também tá na descrição, já é? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Lá no tempo dos antigos maias, quando a internet não existia e toda essa coisa de nota de filme e avaliação dos números de bilheteria pouco importava para o cidadão médio, chegou nos cinemas um filme de ficção científica que é hoje reconhecido como um filmaço em todas as categorias, mas que na época ninguém deu bola. Com Harrison Ford estrelando o papel principal e Ridley Scott na direção, Blade Runner, o caçador de androides, estreou em 1982 e contava a história do Deckard, um detetive que num futuro distópico tinha como missão caçar androides replicantes, que nada mais são que humanos sintéticos construídos por uma mega corporação para trabalhar nas colônias espaciais. Assim, quando os androides escapam do seu trabalho e migram ilegalmente para a Terra, cabe ao nosso protagonista caçá-los e transformá-los em saudade. A história desse filme aqui é baseada num livro que tem um título completamente insano. Ele se chamava Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Quando esse filme estreou, quase ninguém foi ver e ele foi um imenso fracasso de bilheterias. A adaptação tinha custado 28 milhões de dólares e só conseguiu arrecadar na sua totalidade 39 milhões. E lembrando que eu sempre falo aqui, o filme precisa bater ali por volta de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial para poder começar a dar lucro. Ou seja, esse filme aqui ficou devendo. Mas não só isso, porque além de não fazer dinheiro, Blade Runner não foi nada bem recebido pela galera na época. Porque não só ele contrastava imensamente com a vibe alegre e mais colorida de outras obras de imenso sucesso ali dos anos 80, como era o caso de Indiana Jones e Conan, por exemplo, mas ele também teve que bater de frente com um filme que seria um dos maiores marcos da história do cinema. Isso porque Blade Runner estava competindo com ninguém menos que o ET do Steven Spielberg. E assim, gente, é claro que não dava pra saber qual seria o tamanho de ET na história do cinema, mas a verdade é que enquanto Spielberg fazia a galera chorar e rir com uma história muito mais acessível, Blade Runner entregava paranoia, ambientação sombria e dilemas filosóficos que não agradou muita gente. Esse filme só foi virar um clássico com o passar do tempo e com novas edições dessa obra que foram lançadas ali em 92 e em 2007. E aparentemente o corte que acabou indo pro cinema não era exatamente o que o diretor, o Ridley Scott, tinha pensado quando ele concebeu essa obra. A versão original foi um corte muito mexido pelo estúdio, que queria dar um final feliz e adicionou a narração por parte do protagonista para deixar as coisas mais mastigadas pro público. Mas com o sucesso alcançado fora dos cinemas, em especial por conta dessas duas outras edições lançadas, Blade Runner acabou inocentado pelo tempo e se tornou um clássico favorito de muita gente. Olha, 82 parece que realmente não foi um ano muito agradável pra quem queria fazer um filme com uma pegada mais sombria e tensa, tá? Isso porque nesse mesmo ano estreou uma outra obra que também tentava trazer um tom mais sério e teve exatamente o mesmo destino de Blade Runner. Um fracasso retumbante nos cinemas e uma redenção concedida pelo tempo. No exato mesmo dia que Blade Runner estreou, também chegou nos cinemas The Thing, ou O Enigma de Outro Mundo, como foi traduzido pro Brasil. A história era uma ficção científica de horror que adapta ao livro Who Goes There? E a gente acompanha no filme um grupo de pesquisadores na Antártida que encontram uma forma de vida extraterrestre que tem os poderes de mudar de forma e assumir a aparência das suas vítimas. Diante desse pesadelo, o grupo lentamente acaba consumido pela paranoia e os conflitos entre cada personagem se tornam cada vez mais intensos, uma vez que não se sabe em quem eles podem confiar. Esse filme é produto de uma época, numa era que a Guerra Fria ainda estava acontecendo, e se você juntar Lé com Cré, já dá pra você entender qual é a alegoria utilizada aqui para falar sobre essa
infiltração de uma força alienígena que é uma ameaça para os americanos. Diante desse contexto, seria de se esperar que esse filme tivesse sido um grande sucesso lá nos Estados Unidos. Mas, ao invés disso, o que rolou foi um grande desastre a ponto de comprometer a carreira do diretor. Isso porque O Enigma de Outro Mundo foi um tremendo fracasso nas bilheterias. Segundo as estimativas que eu encontrei, esse filme aqui custou 15 milhões de dólares, mas só conseguiu arrecadar esses exatos 15 milhões. Bom, parte do motivo desse fracasso é algo muito parecido com o que aconteceu em Blade Runner, porque O Enigma de Outro Mundo também teve que competir com o ET e também era uma obra que contrastava muito com outros sucessos que proviam um tom mais alegre e um certo escapismo. Mas nesse caso aqui a gente tem que falar de outros dois problemas. O primeiro era que esse filme era uma obra de terror que usava bastante gore com efeitos práticos, e a galera ficou indignada com isso. Teve gente chamando o filme de arte repulsiva, com uma história depressiva, e ele chegou até a ser chamado de lixo instantâneo. Ou seja, o filme estava sendo avaliado pela seção de comentários do G1. O público simplesmente não estava preparado para esse tipo de horror, e o próprio diretor, o John Carpenter, admitiu isso depois, falando que ele sabia que o filme seria pesado para a época, mas que não sabia que seria tão pesado. E o outro problema é que apenas uma semana antes tinha estreado um outro filme de terror sobrenatural que tinha uma pegada muito mais family friendly e que agradou muita gente: o filme de Poltergeist. Ou seja, a audiência já não era muito preparada para o que O Enigma de Outro Mundo queria fazer. Quem queria assistir um terror tava vendo Poltergeist, e quem queria um escapismo com Alien tava vendo ET. E o fracasso desse filme foi tão grande que ele inclusive custou ao John Carpenter, o diretor, os seus próximos trabalhos. Ele tinha um acordo com a Universal para outros filmes, mas o estúdio decidiu pagar a rescisão e mandou o cara catar coquinho na descida. Mas, apesar desse início complicado, O Enigma de Outro Mundo foi absolvido pelo tempo e é hoje considerado uma das grandes obras de terror da história do cinema. Agora, como é que pode um filme ter sido indicado a 7 Oscars, mas na época que ele saiu, ninguém prestou atenção? Pois é, em 94, um conto do Stephen King chamado Rita Hayworth and Shawshank Redemption ganhou uma adaptação nos cinemas, The Shawshank Redemption, ou Um Sonho de Liberdade, como foi traduzido pra cá. O filme contava a história do Andy, um criminoso condenado à prisão perpétua por assassinato. Na cadeia, ele jura que não cometeu nenhum crime, e a gente acompanha o desenvolvimento da relação de amizade dele com o Red, personagem do Morgan Freeman, enquanto eles experienciam a brutalidade da vida atrás das grades. Aliás, filmaço, se você não viu, tá dando mole. Bom, hoje esse filme aqui cansa de figurar em várias listas dos melhores filmes da história, mas na época que ele foi lançado, praticamente ninguém foi ver. Esse filme custou cerca de 25 milhões de dólares e só conseguiu arrecadar 28 milhões. E diferente dos outros dois filmes anteriores dessa lista, Um Sonho de Liberdade não teve que bater de frente com nenhum peso pesado na sua estreia, mas ele teve outros dois problemas. O primeiro foi o nome que ninguém sabia pronunciar. Shawshank Redemption, Shakespeare Redemption, Milkshake Redemption, Red Dead Redemption. Ninguém conseguia lembrar o nome dessa bagaça e menos ainda entender sobre o que era esse filme só pelo seu título. Nem o Morgan Freeman gostava desse título e o Tim Robbins disse que o fracasso do filme era por conta do nome dele, que simplesmente não evocava nada na audiência, não gerava nenhuma curiosidade e, portanto, ninguém foi ver. O que eu acho que faz muito sentido, tá? Porque nessa época aí, informação não passava pra lá e pra cá igual o DST. Era uma coisa muito menos disseminada e as pessoas precisavam saber do que elas estavam falando, porque o boca a boca era muito importante pra levar público pro cinema. Aliás, hoje ainda é, mas naquela época era muito mais. E uma outra coisa que impactou nesse filme aqui foi a sua temática. Filme de prisão é algo bem nichado, não é o tipo de tema que atrai necessariamente um público grande. Então, quando você junta isso com um título que ninguém lembrava, aí já viu, né? E uma coisa engraçada desse filme aqui é que na época que ele apareceu no Oscar, muita gente nem sabia o que era isso. O pessoal tava lá, tranquilo, assistindo, tomando Red Bull com vodka, e aí, do nada, um filme de prisão com o Morgan Freeman, tipo, da onde saiu essa parada, irmão? Bom, como muita gente foi pegar de surpresa, a Warner decidiu, por conta dessas indicações ao Oscar, relançar o filme nos cinemas. E fazendo jus ao tema de esperança dessa história, Um Sonho de Liberdade acabou ganhando muita notoriedade depois. O filme ganhou o coração de geral, a não ser que você não tenha coração, porque pra não gostar desse filme somente sendo um androide, e hoje é aclamado como um dos melhores filmes da história. Belíssima história de redenção, e é por isso que ele tá aqui no vídeo. Agora, chega de falar de homem trancafiado se batendo e vamos falar de homem trancafiado se batendo e suando. Você consegue imaginar um mundo onde o cultuadíssimo Clube da Luta foi um fracasso? Pois é, esse mundo existiu e ele se chama Planeta Terra em 1999. O filme do Brad Pitt e do Edward Norton, cuja premissa eu não posso falar qual é, foi baseado num livro de mesmo nome e estreou antes do bug do milênio. Mas o que ele bugou mesmo foi a cabeça da galera que foi assistir e a bilheteria de Hollywood. O filme custou 65 milhões de dólares e fez 100
milhões, ficando bem abaixo do que era esperado para essa obra. E um dos grandes motivos para esse fracasso foi que Clube da Luta sofreu muito para conseguir chegar numa estratégia de marketing viável. Mas quem falou isso não fui eu, tá? Foi o próprio David Fincher, diretor dessa obra, que jogou um shade legal na galera do marketing. Ele chegou a dizer que um executivo da Fox disse que eles não tinham a menor ideia de como atrair o público pro cinema, porque, segundo o executivo, os homens não queriam ver o Brad Pitt sem camisa e as mulheres não queriam vê-lo sangrando, e que ele não sabia pra quem o diretor tinha feito o filme. O diretor também disse que a Fox fez o marketing principalmente pros competidores de luta livre, e que aí ele já esperava que o filme estava condenado. Além do problema do marketing, esse filme também tomou alguns golpes duros da crítica na época. O pessoal tava lá falando que essa história era uma celebração de uma masculinidade violenta, além de que o tom niilista do filme, aliado a uma mensagem anti-consumo, era considerada vazia e depressiva. Bom, o próprio diretor já falou que esse filme foi muito mal interpretado na época e continua sendo até hoje, especialmente em alguns fóruns online que olham pro personagem do Brad Pitt com pura admiração. O David Fincher falou que ele não consegue imaginar como as pessoas não entendem que o Tyler Durden é uma influência negativa e acrescentou que não sabe como responder a essas pessoas e nem como ajudá-las. Bom, o fato é que com um misto de interpretações erradas na época e um marketing que não sabia o que fazer com esse filme, Clube da Luta acabou sendo um fracasso no seu lançamento, mas com o tempo acabou sendo uma obra cultuadíssima, super adorada, e é por isso que tá aqui no vídeo. Bom, muito antes do Jake Gyllenhaal ser uma grande estrela de Hollywood, ele estrelou num filme que pouca gente prestou atenção na época, mas que com o passar do tempo se tornou um grande clássico cult. O filme que tinha o coelho mais assustador dos anos 2000. Eu tô falando dele, a obra preferida de quem tá utilizando ervas medicinais de maneira recreativa no meio da noite. Donnie Darko. O filme saiu lá em 2001, e embora tenha sido uma obra independente que custou um pouco mais de 4 milhões de dólares, ele acabou fazendo somente 7 milhões de dólares nas bilheterias. Hoje, com o auxílio do tempo e podendo olhar de maneira mais retrospectiva, dá pra entender porque esse filme não fez sucesso, mesmo tendo a carinha da Drew Barrymore nele, que já era famosa na época. A primeira era que, além da Drew Barrymore, que já tinha um papel reduzido nesse filme, não tinha nenhuma outra cara conhecida nele. O Jake Gyllenhaal e a irmã dele, a Meg Gyllenhaal, estavam bem no começo da carreira, e esse foi o primeiro papel da vida do Seth Rogen. Sim, o Seth Rogen tá nesse filme aqui com uma carinha de quem tem 18 anos, porque ele tinha 18 anos nessa época. Esse filme também tinha um tom muito confuso pra uma era em que a gente não tinha tanta informação disponível, porque misturava ficção científica com drama adolescente e até um horror existencial. Então simplesmente era uma premissa que lá no começo dos anos 2000 era muito difícil de vender. Mas um dos principais motivos pro flop de Donnie Darko nos cinemas foi um evento trágico e real aqui do nosso mundo. Você reparou na data de estreia desse filme? 26 de outubro de 2001. Bom, a parada é que apenas um mês antes, no dia 11 de setembro, tinha acontecido o ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. E Donnie Darko não só era um filme bem depressivo e com uma atmosfera pesada, mas, além disso tudo, a trama central do filme envolvia exatamente um acidente de avião. Junta tudo isso e a gente tem a receita perfeita para um filme flopar e cair no esquecimento. Mas Donnie Darko se manteve relevante pela sua infinitude de interpretações, pela sua atmosfera nostálgica dos anos 80 e por simplesmente contar uma história incrivelmente intrigante. Tá maluco? Donnie Darko é bom demais. E por ter um monte de gente por aí que, assim como eu, ama esse filme, ele ganhou o status de cult e também uma vaguinha aqui no nosso vídeo. Antes de você ir, deixa aí nos comentários se você sabia que esses filmes tinham flopado quando eles estrearam ou se algum deles foi novidade pra você. Ah, e não esquece de seguir a gente lá no Instagram também não, já é dar essa moral. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!